Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. No capítulo 19, que nós estudamos no nosso encontro passado, nós vimos sobre a cidade e refúgio, sobre não aumentar os limites das suas terras, sobre a necessidade de 2 ou mais testemunhas e a lei de talião. Hoje, no capítulo 20 e 21, nós vamos olhar a guerras e os soldados, as conquistas da cidade, o homicida desconhecido, o prisioneiro de guerra, o direito à primigenitude e 2 partes muito importantes: o filho indócil, maldito que seja suspenso no madeiro. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quando você pega no capítulo 20, tem a guerra e os soldados. E lá diz que você não deve temer, porque Javé é quem guerreia para vocês. Porque ele prometeu uma terra, e nessa terra tem pessoas que moram lá. E que não vão ceder gratuitamente a terra que já está morando há bastante tempo. Então vai, às vezes, entrar num processo de conflito, de guerra. E lá diz assim: quando saíres para guerrear contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não fiques com medo, pois contigo está Yahvé teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Ou seja, não precisa ter medo, a guerra é de Yahvé. Aí coloca assim: quando estiverdes para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar ao povo. E aí vai animar o povo e vai colocar algumas coisas. Primeiro, os escribas falarão ao povo: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, ou seja, não morou nela, não coabitou nela com a sua esposa, que se retire e volte para sua casa, para não ter o perigo de morrer sem ter feito essa consagração da sua casa. No segundo, quem plantou uma vinha, que demorava bastante tempo para produzir, e não colheu seus frutos, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha. No terceiro, quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, ou seja, não teve uma relação com ela, que se retire da guerra e volte. Ou seja, são casos que você está dispensado da guerra, já que cada tribo fornecia um tanto de guerreiro. E essas tribos não eram tão numerosas como nós já vimos. E por último, no versículo 8, e os escribas continuarão a falar ao povo: quem está com medo e se sente covarde, que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus irmãos. Os casos de dispensa. Porque você construiu uma casa, porque você plantou uma vinha, porque você desposou uma esposa, ou porque você está com muito medo. E aí, na continuidade, já no versículo 10 do capítulo 20, vai falar das conquistas da cidade. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Ou seja, vai lá, senta, conversa, tenta fazer a paz e que essa cidade se renda, trabalhando para você e poupando a vida. Agora, se essa cidade não se render, passará todos os teus homens a fio de espada. Quantas mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, e todos os seus despojos tu a tomarás como presa, e comerás os despojos do inimigo que Yahvé teu Deus te dá. Então aí vai falar desse ponto. Por que se mata os homens? Para que você não tenha soldados para se revoltar contra você. O texto vai continuar falando das cidades distantes. No versículo 17, vai falar de um modo especial as tribos, os povos que habitam a terra onde eles vão entrar. Quem? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. 6 povos. E esses têm que ser passados todos a fio de espada, como anátema, ou seja, todos sacrificados, para que eles não venham a contaminar com as suas crenças o povo. A gente sabe que isso na prática não foi assim. Muitos se casaram com mulheres etéreas, que vai acontecer logo em seguida. Nós vamos ver já quando você toma um povo e traz uma escrava e você acaba se namorando com ela, as regras. No capítulo 21 já muda da guerra
para quando você tem alguém que mata uma pessoa, mas ninguém consegue identificá-lo. Tipo, matou à noite, matou no campo, onde ninguém viu, fez uma surpresa, uma emboscada. E lá vai falar o quê? Que uma série de regras para tentar descobrir, o que não é fácil, não há testemunhas, e que os anciãos vão fazer como que um ritual para poder purificar, para que ninguém inocente morra, que não venha um vingador de sangue e mate qualquer um. Foi dessa tribo que matou, então tem as cidades que estão próximas, os vilarejos que estão próximos, que fazem esse ritual falando assim, olha, não sabemos quem é, um inocente não vai morrer porque não descobrimos quem fez o mal. E aí no versículo 10 do capítulo 21 fala sobre os prisioneiros de guerra, que são aqueles que não são mortos. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e Yahvé teu Deus te entregar em tua mão, e tiveres feito prisioneiros, caso veja entre eles uma mulher formosa, bonita, e te enamorares dela, tu a poderás tomar como mulher e trazê-la para a tua casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas, despirá as vestes da prisioneira e permanecerá em tua casa. Durante 1 mês ela chorará os seus pais. Aqui, tá, o cortar o cabelo, o raspar as unhas e trocar a roupa significa tirar os costumes antigos, para que ela aceite os costumes novos. Inclusive, nos rituais antigos, o marido pegava a mulher no colo e passava a porta. Entrava na porta da casa com ela no colo, para dizer assim, olha, daqui para trás você era desse jeito, agora você é desse jeito, eu te carrego. Ou seja, você aceita tudo que tem dentro dessa casa. Depois isso virou todo aquele romance de levar no colo e tal. Mas na origem é isso daí. Então aqui mesma coisa. Você faz um pequeno ritual, tira essa pessoa e leva para você fazer mudança para que ela aceite o seu novo estado. E aí o direito da primogenitude. Se você tem um filho com essa mulher, mas depois você desgosta dela, o filho que você teve com essa estrangeira tem direito à primogenitude. Está entre os versículos 15 e 17. E já no versículo 18 nós temos algo muito importante. O filho indócil, que vai ser utilizado lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Se alguém tiver um filho rebelde indócil, que não obedece ao pai e à mãe, e não ouve, mesmo quando corrige, o pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde, não nos obedece, é devasso e beberrão, e todos da cidade o apedrejarão. Ou seja, como é que aconteceu lá na parábola do pai misericordioso em Lucas? O pai entrega seus bens, o filho faz todas as besteiras, reconhece o seu erro e volta. Aqui não, já mata logo e pronto. Então, olha a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O amor do pai no Novo Testamento é o amor do perdão, da nova possibilidade, do recomeço. Já no Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente. E para terminar esse capítulo, no versículo 22, se um homem culpado de crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito. Desse modo, não tomarás impuro o solo que Yahvé teu Deus te dará como herança. E assim termina o capítulo 21. E vamos ver quem que foi suspenso no madeiro? Olhem lá. Jesus, tá? Aqui, na cruz. Pela regra do Antigo Testamento, ele era um maldito. Suspender alguém era sinal de que era um malfeitor. Para aquele povo que ainda não conhecia Jesus, Jesus era apenas um malfeitor que fez algo de muito errado e sofreu a punição merecida. Uau, quanta coisa, né? Hoje vimos Lucas e esta parte de Jesus sendo pregado na cruz pelos olhos do Antigo Testamento. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras. Paz e bem a todos!